Quantas das vezes pensamos que estamos só, e o Senhor dizendo: eu estou cuidando de você, estou cuidando da sua casa, estou cuidando da sua família, estou cuidando dos seus filhos, estou cuidando dos seus netos. É por isso que eu tenho algo comigo. Sempre que aparece ou surge uma crise, em particular na minha vida, eu já começo a contemplar uma grande vitória. Tempo de crise é tempo também de exaltação de Deus. Tempo de dor é tempo também que Deus marca para curar. Tempo de perseguição, pode se preparar. É tempo que Deus está alinhando a sua trajetória. É tempo que Deus está firmando os teus pés, te dando uma nova visão, uma nova experiência. Porque o que Ele tem preparado para nós é coisa grande, é coisa gloriosa. E eu achei lindo que agora, quando eu abri ali o meu celular, a nossa irmã Antônia já agradeceu, mandou uma foto, disse assim: estou de posse de vitória. Então é assim que Deus faz, né? Paz do Senhor, irmã Antônia, ela está adorando a Deus conosco, com certeza. E eu quero ler uma palavra no livro de Juízes, capítulo 4. E o versículo 4, que diz assim: Débora, mulher profetisa, esposa de Lapidote, que julgava a Israel naquele mesmo tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Glória a Deus. Eu quero dar um tema bem rápido para essa palavra nesta tarde. Débora, exemplo de autenticidade, exemplo de mulher autêntica, mulher que não se dobrou no tempo da crise. Glória a Deus. E é muito lindo essa história, pois quando nós lemos a poderosa palavra do Senhor, nós entendemos que é Deus tratando conosco, é Deus trazendo à memória, é Deus nos mostrando que da mesma forma que Ele foi com os nossos antepassados, Ele faz nos dias atuais. E isto aconteceu num tempo quando o povo de Deus pecaram, praticaram o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus decidiu, nessa tradução diz assim, Deus os vendeu. Em outra tradução diz: Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos, nas mãos do rei Jabim e nas mãos do seu comandante esse do exército. E este homem, o nome dele era Sísera, e ele possuía 900 carros de ferro. Mas eu quero te dizer e lembrar de uma coisa: não se preocupe com aquilo que alguém tem, porque aquilo que alguém tiver, e pelo menos pensar em usar ou tentar contra a tua vida, vai ser tudo destruído. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem dono. Ele aperta, ele permite a dor, mas chega o tempo que ele diz: somente até aqui. O seu clamor chegou até mim, e eu decidi mudar, virar o seu cativeiro ou a sua história. E o povo ali padeceu por 20 anos. Depois da morte de Elder, o juiz, o povo começou a praticar, a adorar outros deuses, a fazer o que era mal e aquilo que Deus não se agradava e não se agrada. Aí Deus decidiu entregar o povo para sofrer. E a história nos diz, a Bíblia nos diz, que fecharam as entradas da cidade. As plantações foram destruídas. Eles tinham direito de plantar,
porém não tinham o direito de colher. Coisa terrível, irmãos, é você plantar, e quando os frutos começarem a brotar, alguém chega e colhe. Ou então acaba, destrói com aquilo que você plantou. Era exatamente assim naquele tempo que estava acontecendo. As aldeias estavam fechadas. Os mercadores nem podiam comprar e nem podiam vender. O povo entrou em extrema pobreza, em extrema decadência, tanto espiritual quanto moral. Só que tem uma coisa: quando o povo de Deus começa a orar, começa a clamar, chega o dia que Deus decide fazer o impossível acontecer. E foi exatamente nesse cenário, nesse contexto, que chega ou aparece Débora. O Senhor Deus, Ele escolheu Débora e a colocou como juíza sobre todo Israel. E a Bíblia nos diz que o povo subia a ela em juízo, a juízo. E o povo ali conversava com Débora. E Débora, ela tinha orientação de Deus para dar soluções no problema do povo. E é lindo, irmãos, porque Deus, Ele exalta quem quer, Ele levanta quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Então não se preocupa com o tempo, porque o tempo é de Deus. Não importa quantos anos, irmã, gente, já se passaram tantos anos. Tenha calma. Quando Deus quer fazer, em um minuto Ele revira toda a situação. Ele muda todo o contexto. Na hora que Ele quer, Ele usa alguém, coloca de pé e faz a sua história mudar. Eita, glória a Deus. Aí o versículo a qual nós lemos diz: Débora profetiza. Eu quero somente que vocês entendam que profetiza ou profeta é ser simplesmente, olha só, porta-voz de Deus. E porta-voz de Deus não fala o que quer, nem como quer e nem da maneira que quer. Fala tão somente aquilo que Deus manda ele falar. Também tem uma coisa: profeta de Deus ou porta-voz de Deus não anda de qualquer maneira, não anda em qualquer lugar. Aleluia. Não se veste de qualquer forma, não fala de qualquer maneira, não. Porta-voz de Deus é escolhido, separado para fazer o que Deus mandar você fazer. E eu sei que aqui tem porta-voz de Deus. Nós somos os porta-voz de Deus nesta última hora. Nós somos aqueles que Deus levantou neste tempo para fazermos a diferença. E o nome Débora, irmãos, todos nós sabemos o que significa. Débora significa abelha. E a abelha, ela produz o mel. E algo que eu acho muito lindo na vida da abelha, ou em uma abelha, não é? Parece que não é nada. É que a abelha, ela tem disposição. Para ser uma Débora, é necessário ter disposição. Estar sempre pronto para o que Deus quer que você faça. Débora significa abelha. A abelha produz o mel. O mel é doce, é gostoso, é bom. A abelha também traz consigo o seu ferrão, que é a sua arma. Não é porque você é doce que você não tem uma defesa. Deus sempre coloca algo nas nossas vidas da maneira que Ele quer. Até o seu silêncio Deus usa como arma. Eita. Porque quando nós decidimos calar, o Espírito Santo, Ele fala por nós. Ele usa quem quer.
da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E sabe o que é que me chama a atenção na abelha? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não acreditei. Porém, aquilo que nós não entendemos, nós ficamos calados. E vamos fazer o quê? Orar e depois pesquisar e querer entender exatamente aquilo que nós ouvimos. E há muito tempo atrás, eu ouvi alguém explicando uma reportagem que a abelha tinha 5 olhos. E eu vi aquilo tão rápido. Eu disse, que conversa é essa? E eu fui pesquisar. E não é que a abelha tem 5 olhos. Olhos. 5. O que isso nos mostra? Que Débora era uma mulher que tinha visão. E quem tem visão tem direção. Não se deixa ser levado por vozes e nem por aquilo que muitas das vezes aparentemente está na nossa vista. Os 2 olhos da abelha, aquele que ela consegue enxergar literalmente, fica nas suas laterais. Mas tem 3 olhos que fica sobre a sua cabeça. E eu fiquei tentando entender que negócio é esse. Ele vê para cima. O profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele consegue captar aquilo que muitos não estão percebendo. Os 3 olhos que a abelha tem na sua cabeça nos traz a percepção do ambiente em que ela está sendo localizada ou direcionada. Isso eu acho extraordinário. Imagina só, a abelha chega no lugar e os 3 olhos, os seus 3 atelhos que está sobre a sua cabeça, ela consegue ter a dimensão, Jaqueline, e captar tudo quanto se encontra dentro daquele ambiente. Eu quero te dizer, você é direcionado por Deus. E Deus te deu visão. Deus te dá orientação. E sabe o que é lindo? É que quando se unem os olhos, porque eles vivem, sabem o quê? Em união. Tem outra palavra que não está querendo chegar agora. Mas eles têm ali, uma conexão. Sabe? E os olhos dão a direção. Por exemplo, quando elas vão olhar ou procurar a sua flor para ali colher o néctar, os olhos, quando eles estão conectados, dá a direção e ela sabe exatamente onde vai pousar. Porque a visão lhe dá a direção. E eu quero vos dizer nesta tarde, você é direcionado por Deus. Deus tem te chamado para essa grande e última hora. Não se apegue com nada, irmãos. Continue olhando para Jesus. O louvor é dele. A sua visão quem dá é ele. Eita. Existem mais de 20.000 tipos de abelha. Olha só. Mais de 20.000 tipos de abelha. Então existem muitos tipos de abelha. Porém todas têm os 5 olhos. E só não usa aquele que não quer. E eu quero te dizer, Deus te deu sensibilidade que vem do Espírito Santo. Deus te deu os olhos espirituais para você começar a enxergar aquilo que alguém não está enxergando dentro da tua casa. Aquilo que alguém não está enxergando pertinho de você. Deus te deu a capacidade para você observar e enxergar. E a abelha, irmãos, como eu estava dizendo no início, a abelha ela tem disposição, ela não é preguiçosa. Sabe por quê? Porque ela faz em média 40 voos diários. E é por isso que alguém olha para você e diz, como é que ela aguenta? Como é que ele aguenta? Sabe o que é isso? É disposição. É a convicção da chamada de Deus sobre as nossas vidas.
Como é que ela consegue estar ali? Sabe o que é isso? É direção de Deus, é visão de Deus. A abelha, ela consegue dar aproximadamente 40 voos por dia. Fazendo o quê? Simplesmente colhendo, pregadoras, o mel, o néctar de dentro da flor. Mas sabe o que me chama a atenção também? Uma das lições que ela nos ensina é que quando ela absorve, vai lá, ó, na flor, suga o néctar, ela corre, ela voa, chega lá na porta da colmeia, já tem uma abelha em prontidão. Vai lá, irmãos, pesquisa lá, e você vai ver a abelha na porta da colmeia. E sabe o que é que aquela abelha faz? Ela entrega aquilo que ela absorveu, ela passa para outra abelha. E a abelha que está na porta da colmeia, ela passa para outra abelha. E a abelha que está lá dentro da colmeia vai passando para outra abelha, até chegar no local certo. Sabe o que é isso, irmãos? Trabalha em união. Você não é super. Você é simplesmente um ser humano. Agora um ser humano cheio da presença de Deus. E é isso que faz a diferença. Irmãos, vocês já observaram o nascimento de uma abelha? É uma coisa extraordinária, irmãos. Elas vibram. Eita Deus. Elas ficam ali, ó, voando ao seu redor. E a abelha está para nascer. E elas estão vibrando. E quando nasce, elas se abraçam, elas dançam, elas dão pirueta no ar, meu Deus do céu. Por quê? Porque uma abelha nasceu, porque a vida chegou. Agora eu te pergunto, imagina eu e você, que somos servos do Deus Altíssimo, chamados por Deus, capacitados por Deus. Abraça mais, ama mais, mandei vasturiminai, rebeassuri, estende as mãos mais, ouve mais e fala menos. Nós precisamos entender para que nós somos chamados. Não se sinta inútil neste lugar. Sabe por quê? Porque aqui tem a irmã Antônia, aqui tem a irmã Jeane, aqui tem um pastor, aqui tem os obreiros, mas ninguém consegue fazer nada sozinho. Para nós termos vitória, temos que estar juntos. E desde o início deste trabalho, nesta tarde ou pela manhã, que nós sentimos uma unção diferente sobre este lugar. E eu sei que é Deus trabalhando, eu sei que é Deus fazendo algo diferente, algo novo está acontecendo nesta tarde no nosso meio. Eu estava ali sentada, eu disse, eu vou colocar a irmã Silvana para pregar, porque a minha garganta não está ajudando muito. Mas o Senhor disse, vá e fale aquilo que eu tenho colocado no teu coração. O Senhor quer usar você nesta última hora. O Senhor quer te encher da sua graça. O Senhor quer te usar neste grande momento. Não se sinta incapaz. Você tem exatamente aquilo que Deus colocou na sua vida: presença, unção, graça, sabedoria. Isso ninguém pode roubar de você. Débora, abelha, profetiza, esposa de Lapidote. Esposa. Vocês já prestaram atenção? Que esse local ou esse espaço que nós temos de esposa, às vezes nós nos consome assim de uma forma. Se nós não dividirmos o tempo não consegue, não dá para nada. Ela era profetisa. Antes de ser esposa, ela era profetisa. Esposa de quem? De Lapidote.
Lapidote significa o quê? Tocha. Para ser esposo de uma Débora, é preciso ser tocha, meu irmão. Eita, eita, senão não encara não, meu irmão. Aleluia. Débora era casado com tocha. E o tocha nem aparece, mas era tocha. Você é tocha da forma que você é. Pode não aparecer no cenário, pode não ter boa aparência, pode não ter postura, pode não ter uma boa dicção, mas é casado com Débora. E quem é casado com Débora é respeitável. Aonde chega, eita, é o tocha. Quem é esse tocha? É o esposo de Débora. Você está pensando o quê? Você é uma mulher autêntica. Você é um homem autêntico. Você é servo de Deus. Espírito Santo, para ser esposo de Débora, tem que entender o quê? Que ela sobe para debaixo das palmeiras e passa o dia inteiro lá. Eita, aleluia, aleluia. E sabe o que acontece? Ele sabe, ele entende aonde você está. Se não fosse tocha, não entendia. Sabe por que muitos não entendem? Porque Deus ainda vai acender esse pavio. Deus ainda vai fazer algo diferente na vida dele. Eita, aleluia. Quando você ver uma mulher que vem para a igreja, passa o dia orando, jejuando, chega em casa, dá conta da casa, dá conta dos meninos, bota tudo no lugar e sai linda, maravilhosa. Vou falar que nem a minha amiga Slide, plena. Aleluia, glória. Sabe o que é isso? É porque tem tocha em casa. E não importa se alguém diz, essa mulher parece que não tem o que fazer. Você que imagina. Sabe? É porque Deus tem nos dado inteligência, capacidade. Deus tem nos colocado de pé. Esposa de Lapidote, que julgava a Israel. Julgava a Israel. Quem julgava era ela, não era o seu esposo. Julgava a Israel debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Ramá, casa de Deus. Ramá, casa do pão. Betel, casa de Deus. Pronto. Ramá, casa de pão. Ela morava entre os dois. Eu te pergunto uma coisa: onde é que você está morando? Onde é que você está armando a sua tenda? Tem pão? Tem presença de Deus? Porque você é o escolhido. Você é escolhida. Para ter presença, tem que morar entre Betel e entre Ramá. Tem pão, palavra. E tem o que? Presença de Deus. Betel, casa de Deus. Se tiver só pão e não tiver unção, não vai fazer efeito. Agora, se tiver a presença de Deus, o pouco do pão que você tiver, Deus vai dar sabor, Jessina. E não importa se alguém diz que você não serve, ou que você não sabe pregar, Deus vai dar sabor ao pão. Deus vai dar sabor ao alimento. Eita, e quem chega perto de você, você vai alimentar. Você vai cuidar, você vai ajudar. Betel, casa de pão, casa de Deus. E ela subia e ali ficava julgando o povo de Deus. Ali chegava os problemas, Débora resolvia, tinha solução. Mas um dia Deus fala com Débora. Vamos correr para concluir. Um dia Deus fala com Débora: Débora, chama Baraque e passa uma mensagem para ele. Débora manda chamar Baraque. Aí Débora chega para Baraque e diz assim: Baraque, porventura. Baraque significa trovão, relâmpago. Mas é um pensamento meu, que às vezes surge assim na minha mente. Nesse tempo, Baraque não estava relampejando muito não. Sabe o que é isso? As oportunidades que Deus cria, que Deus dá.
E você decide se vai pegar a oportunidade ou se vai lançar ela fora. Aí Débora chama Baraque e diz: Baraque, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu uma ordem dizendo: vai, junta os homens, 10.000 homens da tribo de Zebulon e da tribo de Naftali, e leva lá para o Monte Tabor, Monte da Transfiguração, irmãos. Eita glória, aleluia. Porventura, Baraque, Deus não já te deu ordem? Foi uma interrogação, foi uma pergunta. Deus já tinha dado ordem a Baraque, e Baraque não deu ouvido à voz de Deus. Aí quando alguém não dá ouvido à voz de Deus, sabe o que Deus faz? Deus levanta outro, que tenha disposição, cuidado, para não perder as oportunidades que Deus está lhe dando, e depois não reclamar. Cuidado para não jogar fora aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque o tempo passa e as oportunidades passam também. Baraque disse: Débora, se você for comigo, eu irei. Porém, se você não for. Ali ele estava dizendo o quê? Eu só vou se você for. Sabe o que é que Baraque tinha, Priscila? Convicção que Deus era na vida de Débora. É necessário termos convicção do que Deus tem na nossa vida. Baraque naquele momento sabia que Deus não ia destruir Débora. Sabe o que é isso? Quando você olha para alguém e você identifica a presença de Deus na vida dela, você identifica que Deus está guardando ele, que Deus está guardando ela. Se fores comigo, eu irei. Débora prontamente, ó, mulher autêntica. Pois não, eu irei. Agora tem uma coisa, existem os poréns na nossa vida. Olha, Baraque, eu vou te dizer uma coisa. A investida, a glória e a honra não será tua. Qual é o obstáculo que você está colocando para não fazer aquilo que Deus manda? E você ainda quer honra? Você ainda quer ser reconhecido? Será que estamos fazendo exatamente o que Deus tem mandado nós fazermos? Porém, Baraque, é assim que a Bíblia diz. Porém, a honra não vai ser tua. Porque pela mão de uma mulher, e ela sabia que não era ela, Deus vai destruir o inimigo do seu povo. Quem sabe Baraque olhou assim e disse: onde é que vai aparecer uma mulher nesse cenário? Só tem Débora. Débora já tinha 90 anos. Porque tem pessoas, irmãos, que é boa de palavra. Se chama ela para o braço, ela diz: vou nada. Agora venha para aqui para a Bíblia. Vamos conversar aqui, vamos ouvir a voz de Deus aqui, ó. Palavra, vamos ouvir a voz de Deus, vamos falar aqui, ó. Eita glória, deixa quem quiser xingar, irmão. Vai pela palavra, dobra o teu joelho, vai orar, vai pedir confirmação de Deus, porque Deus faz aquilo que o teu coração deseja. Prontamente, Sandra, Baraque junta 10.000 homens. E tem mais uma coisa: Deus não mandou Baraque mandar recado para ninguém. Se preocupe não, alguém vai ver, alguém vai contemplar. Débora de lado, porque Débora, irmão, Débora só estava acompanhando. Eita, Débora só estava acompanhando, irmãos. Débora tinha aproximadamente 90 anos. Mas ele disse: você precisa ir comigo. Se você for comigo, eu vou. Tá tudo certo. E agora? Eu vou. Se preocupa não precisa mandar recado não, Jacina. Sabe por quê? Porque quando você passar acompanhando o exército de 10.000 homens, alguém vai olhar e vai dizer: que é aquilo? Estão ficando louco? Tem jeito não esse povo. Vá para aí.
Vão para onde? Vão lá para o Monte Tabor. Vão lá, E quando eu digo não abra mão do que Deus tem colocado na sua vida, é dizendo assim: não abra mão nem dos montes e nem dos vales. Deus é Deus de monte e Deus é Deus dos vales. O que aconteceu foi que ficaram só em cima dos montes e largaram os vales. E aí os inimigos tomou conta do vale, se apossou dos vales. Deus é Deus de monte e Deus é Deus dos vales. Não abrace alguém só quando ele está nos montes, porque vai ter um dia que ele vai ter que descer. Ele vai ter que descer para o vale. E alguém vai ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Deus é Deus na sua história. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa a distância. Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Quando Baraque escuta, eita glória, como é a história? Convoca os 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Nada mais, nada menos do que 2 homens em cima de cada carro daquele. E os carros de ferro, irmãos, a história nos diz que por onde eles passavam, eles trituravam as pessoas. Não tinha obstáculo que eles, não passassem por cima. Eram carros de ferros. Do lado de cada roda tinha lâminas afiadas que cortava o povo que estava sentado na cidade, nas ruas, por onde eles passavam. Mas eu quero te dizer, só vai cortar até o dia que Deus permitir. Quando Deus diz, é somente até aqui, sabe o que é que Ele vai fazer? Os céus vão começar a gotejar. O vale estava seco, e os céus começaram a gotejar. Sabe aquela chuvinha que ninguém está nem percebendo? É bom que esfria um pouquinho e não percebe que está chovendo e Deus está molhando a terra. Vocês já viram como é o barro de um vale? É argila. Ele é pegajoso. E quando os carros começam a andar, que a terra começa a se molhar, os carros começam a se enganchar. Se preocupe não, Deus está te alimentando por conta-gota e você não está percebendo. E é por isso que eu digo com toda tranquilidade e convicção nessa tarde: os céus nos alimentam, os céus nos satisfaz. Não se embarace com coisas terrenas. Sabe por quê? Porque os céus têm mais para nós. Os céus têm mais para nós. Os céus têm muito mais para nós. E aqui tudo passa, tudo vai ficar. Eita, de que minava sobre ré. Os carros começam a enganchar, a atolar, Sandra. E agora sabe o que acontece? Eles começam a ficar desesperados. E ali tinha homens preparados para lutarem com espada. E para lutarem, se fosse dentro da água, eles lutavam também. O exército começou a descer, os homens começaram a descer dos carros. E um a um foram mortos ao fio da espada. Porque quando Deus determina dar a vitória ao seu povo, Ele sabe exatamente a estratégia certa. Ele marca exatamente o local certo do encontro. Sabe para quê? Para o disse-me-disse acabar. Para as intrigas se acabar. Para Deus mostrar, eu sou Deus na tua vida. Eu sou Deus na tua história. Sou eu quem mudo o quadro. Sou eu que sopro o vento aonde quero e faço da forma que eu quero. Cícera sai correndo. Pense no líder frouxo. Como é que no meio da guerra ele desce do carro e sai correndo, procurando um abrigo. Tinha que lutar, irmão, até a morte. Mas não, os carros atolou, então vou correr. Se preocupa não. Deus levanta um Ajael, cabra montês, eita, aleluia, que aparentemente não tinha nada a ver com a história. Aí ela diz, venha meu Senhor, convida, entra aqui na minha tenda. Aí ele diz, deixa eu me esconder aí. Sabe o que Jael faz?
pega um manto ou um cobertor, o cobre, o esconde, e ele ainda diz assim: se alguém passar por aí, diz que eu não estou. Mente aí, dá uma mentirinha aí para mim. Me livra aí dessa, sabe? Alivia aí o meu lado. Eita Deus. Ela diz: não se preocupe não, me dê aí um copo com água. Me dê um copo com água. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Em taça de príncipe. Ele pediu água, é o cântico de Débora. E ela serviu em taça de príncipe a bebida melhor da época: leite, iogurte. Aí alguém acha: pronto, estou abafando. Aí o Senhor disse: se preocupa não, meu filho, o que eu tenho projetado para a tua vida é coisa grande. Eita, vai dando glória com o que aparece, vai dando glória com o que tu tem hoje, vai usando o que tu tem hoje, vai comendo a palavra. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é coisa grande, é coisa espaçosa. Dói, dói, amarga, amarga, dói os ossos, dói, mas tem uma coisa: quando chega a hora de Deus te abençoar, eita, aleluia, você olha assim para o menino e diz: por esse menino orava eu. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece? Leite, irmãos, e iogurte é calmante. Ele tomou o leite. Eu fico imaginando como é que se pode dormir uma noite inteira sabendo que no outro dia tem uma peleja como essa. Irmãos, se eu durmo 8 horas por dia, de quinta para sexta eu não consigo dormir 4 horas, só pensando quem vai pregar, quem vai cantar. Aleluia. Aquilo que Deus colocar na tua mão, faz. É para cantar, canta. É para sair com os missionários, vai evangelizar. É para pregar na praça, prega. É para ser uma intercessora, intercede. Depois eu vou explicar o que é uma intercessora. É o melhor trabalho que uma crente pode ter, que um crente pode ter dentro da casa do Senhor. Porque onde ele chega, ele já chega intercedendo. Ele já chega lutando as guerras do pregador. Ele já chega lutando as guerras de quem vai pregar, de quem vai cantar. E dizendo: Deus faz, desfaz o mal. Usa, cura, batiza. Eita, e ninguém está lhe vendo. Então dá glória, sabe por quê? Porque os olhos do Todo-Poderoso estão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se preocupe não, porque Jael tem um martelo afiado. Jael armava e desarmava a tenda, trabalhava em metalúrgica. E quando ela pega aquela estaca, ela confere que Cícera está dormindo. E a Bíblia diz: de um golpe só, ela chega na sua fonte, com a sua estaca e o seu martelo na mão, e crava. Pronto. Ali estava o maior inimigo do povo de Deus. Aí eu te pergunto nessa tarde: o que é que está impossível aos teus olhos? A promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. A promessa de Deus vai acontecer na tua vida, na vida da tua família. O que foi que Débora disse? Pela mão de uma mulher, Deus vai entregar o inimigo do seu povo. Jael estava lá, na sua tenda. Aí sabe o que é que Deus... Eu penso, irmão, que Deus diz: eu vou honrar com a palavra de Débora. Não vou permitir que nenhum soldado mate. Corre, Cícera, porque lá na frente tem uma cabra montês que está lhe esperando. Aleluia. Débora era boa em palavras, em aconselhamento, mas Jael era boa em estaca, em martelada. Então aquilo que Deus colocar na tua mão, usa. Se é conselho, dá conselho. Se é estaca, usa a estaca. Agora usa na hora que se deve usar. Não use fora do tempo, porque vai terminar você ficar sem a estaca e sem o martelo. Eita, porque Deus tem honra
para aqueles que obedecem a sua voz. Fica de pé, igreja, no nome de Jesus. Porque a presença do Senhor, ela continua aqui no nosso meio. Tem glória de Deus neste lugar. Tem honra para crente neste lugar, aleluia. Tem cura divina acontecendo neste lugar. Aí começa a contemplar, ó, Baraque correndo, procurando Cícera. E Jael indo ao seu encontro. Vá ali naquela tenda, que você vai o encontrar. Eu fico imaginando, sabe o quê? A cara de Baraque, né, que foi pela mão de uma mulher mesmo. Aleluia. Que Deus deu a honra. E eu quero vos dizer, mulher de Deus, homem de Deus, Deus dá honra a quem Ele quer, na hora que Ele quer. E esse cativeiro vai ser mudado no nome de Jesus. Essa dor vai passar, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Nós vamos orar. Eu convido a irmã Marlene para depois.